Ora então, muito bom dia para o primeiro jogo de palavra da história da Rádio Renascença. Tenho comigo uma figura exemplar do futebol português, que, feitas as contas da carreira, fez 893 jogos. A sua estreia pelo Benfica foi nada mais nada menos que no Uruguai com o Peñarol, Taça Intercontinental. A sua estreia na seleção portuguesa foi com o Brasil. A sua estreia pelo Benfica na primeira divisão foi com o Sporting. Passa esses números, que já são grandiosos e gloriosos. Para mim fica sempre uma imagem mais grandiosa ainda quando, de visita ao Museu ao Manchester United, em Manchester, como é lógico, deparo-me com a camisola branca do Benfica, número 11, do Simões, entregue pelo George Best. Portanto, naquela final da Taça dos Campeões em 68, após prolongamento, ganhou o Manchester 4-1, 1-1 no final dos 90 minutos. O Simões e o George Best trocaram de camisola, longe de saberem que se iam encontrar na mesma equipa nos Estados Unidos na década seguinte. Mas que sentimento é que diz uma camisola sua estar no museu de um dos clubes mais históricos do mundo? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes e as pessoas que se interessam por estas coisas, como é óbvio. Futebol é a nossa cultura, faz parte, e ao mesmo tempo agradecer o convite que me foi feito por este nosso por um programa que parece que julgo que vai ter interesse. E, ao mesmo tempo, a atenção que teve para comigo naquilo que foi o início, felizmente, de uma carreira longa e muito interessante. Obviamente que, ao trocar a camisola com o George Best, um dos reis do futebol, é assim que eu considero, e estar exposto no Museu do Manchester United, é uma honra. É extremamente elegante, simpático e até carinhoso o Manchester United pôr lá essa camisola daquilo que foi um encontro e às vezes até um desencontro com uma figura como o George Best. Mais tarde tive a oportunidade, como o Rui disse, de ser seu treinador no San Jose Earthquakes, na Califórnia. E tive uma experiência extraordinária de conhecer o George Best como homem, como pessoa, como ser humano, com virtudes, com defeitos, como todos nós. Claro. E isso é e foi um privilégio, porque eu posso falar sobre um rei do futebol. Outros encontrei, mas com este foi a seguir ao Eusébio, o rei mais próximo. Ok, e já que estamos a falar de americanices, porque foi isso que o António... Foi essa aventura que o António Simões teve nos anos 70, pouco depois do Benfica se sagrar campeão em 75, naquele jogo com a União de Tomar, a festa do título. Sim. Foi para Boston, Minuteman, juntamente com o Eusébio. Também nos Estados Unidos conviveu com o Pelé, falando de reis. E sei que o Pelé nutria por si uma grande admiração e tinha uma alcunha para si, que durou até ao fim dos seus dias. Até ao fim, eu tive a oportunidade de falar com ele, não sei, pai, 2 semanas antes dele falecer. Ele teve o cuidado e o interesse de falar comigo. Eu fiquei muito sensibilizado e, por um lado, gostei muito de ter falado com ele, e por outro, perceber que já não estaria muito tempo entre nós. Ele tinha um carinho por mim muito grande, porque sempre que nos encontramos deu-lhe para me tratar por baixinho. e baixinho assim, baixinho assado. E há uma história muito, muito bonita, muito interessante, muito gira, que é: ele estava no New York Cosmos, não é? E aquilo estava no início e a equipa deles era fraca. Ele estava ali mal acompanhado, digo eu. E nós, Boston, eram muito mais fortes,
eu, o Eusébio, Calado e Nelson, esta gente toda, com mais o Wolfgang Sonals, que tinha jogado até no Bayern de Munique, é uma equipa forte. E aquilo correu-nos muito bem e marcámos 5 golos e tal. 5 gols ao Cosmos. Ao Pelé. Cosmos, Ok. E a determinada altura eu reparei que o Pelé estava completamente desapontado meu Deus, zangado, etc. E eu disse assim, Pelé, você não vai chegar lá nenhum com esta equipa, você tem que ir buscar jogadores, senão, sim, baixinho, você está vendo? Eu estou dando uma bola, e eles estão devolvendo uma abóbora, como é que eu vou jogar? Uma abóbora. E, portanto, eu nunca mais me esqueci disso, porque foi... Veja a forma expressiva e ao mesmo tempo com muito humor, com muita graça, ele me quis informar e definir com quem é que ele estava a jogar. E eu recordo-me desse momento, com certeza, e depois tirámos uma fotografia, tem uma fotografia lindíssima com ele, com o autógrafo dele, que eu guardo religiosamente. Estas são as tais recordações que o futebol proporciona, que são marcantes, que são muito bonitas, que é o lado bom do futebol. Óbvio, sim. Já agora, e por falar em Pelé, recuando um pouco até ao Mundial 66, o Simões marcou um gol de cabeça ao Manga, naquele mítico Portugal 3, Brasil 1, que ainda hoje é a única vez que o Brasil foi eliminado na fase de grupos. Exato. Era o bicampeão mundial em título e Portugal eliminou. Um gol de Simões, 2 do Eusébio. O Pelé já começou o jogo manco. Exato. E pior ficou. Que troca de palavras é que houve durante o jogo e depois do jogo? Ora bem, o que é que o Simões tem essa nós, memória? nós tomámos conhecimento que o Pelé se tinha magoado no primeiro jogo, Brasil-Bulgária. E tanto que o Pelé não jogou no segundo jogo contra a Hungria. Perderam. Bom, e vieram jogar contra nós desesperadamente, porque tinham que nos vencer e por 2 golos de diferença. Era uma missão difícil, tendo em conta que o Pelé não estava bem e a seleção de 66 é uma seleção forte, quer dizer, não vale a pena, é uma coisa, é algo espontâneo que nasce e cada um do seu tamanho e da sua cor. É preciso não esquecer a ajuda preciosa de Moçambique e Angola, como é óbvio, e depois os que estavam por aqui. É claro que o Brasil tinha ali uma missão muito complicada. O Fiola convocou primeiro muitos jogadores, mas depois baralharam-se um bocado e tal, e perderam Pelé. Bom, quando Pelé vem jogar connosco, nós sabemos, da maneira como ele, o seu joelho vem amarrado com fita para aqui, fita para lá, e nós próprios sentimos isso. Porque o Pelé, quando entra em campo a passo, já está a coxear. Sim. Bom, é claro que depois os brasileiros exploraram muito aquela entrada do Moraes, etc., que eu acho que não devia ter sido feita, como é óbvio, nem ao Pelé, nem a ninguém. Claro. Até porque não foi uma, foram duas, não é? Foram duas, uma atrás da outra. Eu acho que aquilo até não se deve... Não se devia... Vamos lá ver, não se devia ter feito, por um lado, nem Portugal precisava de o fazer. Sim. E é como um bocadinho bater no homem que já está a cair. Portanto, não foi nada simpático, digamos assim. Só que os brasileiros pegaram nisso e exploraram ao máximo como se fosse a única razão de o Brasil ter perdido. Não, isso não é verdade. Claro que não. Eu acho que é muito... eu tive a oportunidade, já agora conto isto aqui pela primeira vez, eu tive a oportunidade de falar com o Pelé muito tempo depois deste jogo. E curiosamente o Pelé foi sincero, foi honesto para comigo e disse: baixinho, eu não posso dizer a palavra que ele disse, mas eu não estava em condições. Eu fui por desespero do Fiola que me pôs por questão psicológica, etc. Para trazer o resto para cima. E eu faço aqui a justiça, do reconhecimento espontâneo e sincero do Pelé para comigo, porque na verdade Portugal ganhou com toda a justiça. Claro, sim. Isso notou-se. E quem revê o jogo percebe isso. Sim. Uma grande superioridade. Já agora, já que falámos em entradas maldosas e sendo o Simões
um extremo esquerdo puro, número 11, e na altura as camisolas estavam atribuídas às posições, e vice-versa, as posições estavam Claro. atribuídas às camisolas. Assim, defesas mauzinhos que tenha apanhado, e sobretudo numa altura em que havia muitos pelados. Pois. Guimarães era pelado, o Campos da Amorosa, não é? Exato. E devia haver, por Muito esse difícil. país fora, devia haver muitos, muitos campos pelados. Sim, o Barreirense, o CUF, o Santa Bárbara, etc, etc. Como é que foi a vida do Simões? Era complicado, mas eu era em todo esse período eu sou um miúdo, não é? 17, 18, 19, 20, por aí fora. E, portanto, o que é que estava dentro de mim? Aquele dom para jogar, enfim, que Deus Nosso Senhor nos dá, e depois alguma irreverência, porque se é jovem, parece que não tens medo de nada. Eu recordo aqui num episódio engraçado, eu digo hoje engraçado, não teve assim muita graça naquele dia, mas agora conto. Foi jogar a Guimarães e estava um defesa direito de Caiçara, que era, um rapazinho que não era assim muito bom de cozer. E ele até me provocou quando eu passei e tal, e coisa, eu ia com o Mário Coluna. Quando passou do balneário para Pois, o campo? exatamente, é Ok. porque o primeiro balneário era do Guimarães, a gente tinha que passar, eu vinha o do árbitro, Ok. do meio, e depois então o visitante era lá do outro lado. E eu venho a passar e o Caissara, para te intimidar, eu ouvi assim uma coisa mal percebida e tal, eu vou bater aí num baixinho e tal, vai aí driblar, eu vou, tá. Assim uma coisa assim que eu fiquei, coisa. O Mário Coluna, que foi ao meu lado, é que diz assim, percebeste? Mas eu não percebi muito bem, não, então olha, deixa-se isso comigo. Vai lá, direita a ele, ou dribla lá, faz logo o que tu quiseres, deixa ele comigo. E eu fiquei, claro, cheio de moral e plenamente convencido de que era possível eu passar por ele e tal. Isso aconteceu. Ganhámos esse jogo 4-3, um jogo fantástico. Chovia, poças de água dentro do pelado. E eu por acaso fiz um golo nesse jogo, nunca fui um goleador. E lembro-me perfeitamente de uma situação em que, portanto, a bola é metida na frente, eu vou e tal, não sei o quê, ele aproxima-se para me desarmar e eu percebo que a bola vai parar na poça. E o que é que acontece? Eu chego primeiro e pico a bola exatamente para sair da poça d'água. Claro. E ele vem para fazer tesoura, mas ele deve ter escorregado ou qualquer coisa, abriu demais, saiu com uma descensão na virilha e o Guimarães começou a jogar com 10. Com 10 na altura, não é? Depois o Mário Coluna disse, oh miúdo, com aquela voz de elefante, não é? Oh miúdo, eu disse, estás a ver? Bom, é claro que isto são pequenas histórias que nós temos. Mas isso é que alimenta o jogo, Exatamente. essas memórias. Não, eu tive dificuldades. Eu tive um defesa de direito do Vitória Setúbal, que jogava no Lusitano de Évora, chamado Polido. Ok? Então não é que eu tinha dificuldades. Que era uma coisa horrível. Eu não conseguia passar por eles. Ele já tinha 30 e tal. Pois como o Carlos Alberto Torres, do Brasil. Dificuldades que eu tinha. Mas eles pareciam que adivinhavam para onde é que eu ia. E aquilo eu comecei a me enervar e a verdade é que tive dificuldades com alguns laterais. Não era tanto porque eles davam pancada ou qualquer coisa. Era porque eram mais astutos, posso até dizer mais inteligentes, e sabiam mais ou menos como é que eu andava ali um bocadinho a dançar. E a verdade é que eles chegavam lá às vezes primeiro e eu não conseguia. De uma forma geral, logicamente que eu tive vantagem, se eu fosse fazer aqui uma percentagem daquilo claro. não sei quê, eu não sei se parece mal eu dizer que era 70-30, uma coisa qualquer assim, deste género, não é? Porque eu tinha a facilidade de driblar com os dois pés, centrava também com os dois pés, Deus Nosso Senhor deu-me quase 2 pezinhos iguais, e embora tivesse de preferência o direito, sim. e depois era muito rápido. E claro que a defesa tinha algumas dificuldades. Às vezes até tinha receio de me acompanhar e que esperava por mim lá. E aquilo para mim até era melhor, porque Já ia embalado, com os passos já ia para aí fora. Claro. Agora, de facto, tem muito a ver com aquilo a que eu pertenci. Ou seja, eu estou a jogar numa grande equipa.
Eu sou um miúdo, mas tenho uma base de sustentação que já lá estava. E isto é muito importante, não só no futebol como na própria vida. Se nós temos pais, irmãos mais velhos, e que dão a sustentação como é que devemos crescer. Deixa-me aqui partilhar uma coisa com o Rui. Há 3 pilares na minha vida que eu aprendi. Não tem nada de especial, não sou mais inteligente que os outros, não tem nada a ver com isso. Mas é um facto. A primeira coisa que aconteceu foi que tive uma família extremamente estável. O meu pai foi imigrante nos Estados Unidos, ganhou um bom dinheiro na altura. E nós tivemos uma infância, não de ostentação, mas uma infância de abundância. E eu sou irmão gêmeo de uma família de 6 irmãos, e eu tive o carinho dos pais e também dos irmãos, porque nós éramos os miúdos, éramos os meninos. Pronto. O que é que isto aconteceu? Aconteceu que eu cresci com muito carinho, de uma grande fraternidade, com educação, etc, etc. Bom, dali vou para onde? Para a escola. Primeiro pilar, a família. Segundo pilar, a escola. Lá fui para a escola, tinha a mania de jogar, vi uma professora de matemática, um menino tem a mania da bola, está sempre a pensar na bola, eu era um excelente aluno em matemática, mas nunca consegui apanhar 20, nunca. Porquê? Enganei-me sempre uma conta ou uma vírgula, não sei, qualquer coisa, nunca conseguia. E ela queria ter um aluno com de 20. Ok. Opa, então era sempre a bola. O menino é sempre a mesma coisa. Não lhe dou 20 porque vocês... Bem, eu era um desastre porque o vício da bola era enorme. Era superior a qualquer coisa. A qualquer coisa. Claro. Pronto. E vim por ali afora. Eu estudava na escola Emílio Navarro, hoje, na altura, em História Comercial e Industrial, que era uma forma de nós irmos para além da 4ª classe. Sim, sim. Bom, depois, segundo pilar, terceiro pilar, esta gente que era mais velha do que eu no jogo. Que fala do Coluna, do Falando do Cavém. José Águas e do Cavém, e do Costa Pereira e do Germano e dessa gente toda. Isto era tudo gente fantástica. Mário João, não? Exatamente. Ângelo. E depois tínhamos. Falei-lhe naquilo que são os mais conhecidos. Depois veja bem, depois tinha o Mário João que eu dormia no mesmo quarto no lar. Era o Mário João. O Mário João. O Humberto Fernandes. E depois mais tarde o Torres. O Torres também, Bem, ok. O que é que aconteceu? Aconteceu que esta gente, foram eles o grande terceiro pilar da minha vida, porque eu cresci com eles. Hoje, há 7 anos, estava a jogar com eles. E o Mário João dizia-me assim, tens visto, olha que... Não sei. Depois o Ângelo assim, gostas de receber no pé, não é? Então está bem. Então, o Neto, e mais o Serra, e mais... Toda esta gente. Só para esclarecer uma coisa, o lar do jogador, no seu tempo, o que é que implicava? Ficar lá que noites? Sim, eu era solteiro, aquilo era um lar para os solteiros, mas quando havia jogo, os casados vinham para fazer estágio. E o estágio era o quê? Era O véspera? estágio era de sexta-feira para domingo, às vezes quinta. Se jogássemos para a Taça dos Campeões Europeus, nessa altura designada assim, Sim, sim. já ninguém ia à casa. O quê? Depois do jogo de domingo tinham que ficar lá até quarta? Até quarta, e depois do jogo de quartas tinham que ficar para domingo. A sério? Sim, não, era assim. Era uma semana lá. Às vezes acontecia isso quando havia jogos para a Taça dos Campeões Europeus. Mas todos os dias tínhamos que estar às 10h30 no lar. 10h30 da noite, diz. Da noite, Ok. da noite, Sim. excepto à segunda-feira, que era até à meia-noite, que era o dia livre, porque não se treinava. Não havia esta coisa da recuperação, não é? Pronto. A recuperação era ter juízo. Exato. E, portanto, eu cresci com esta gente toda. Claro. A Dona Otília, que era a governanta, e o Sr. Vasco, que era o esposo, que trabalhava no outro lado, mas a senhora é que tomava conta da gente. Ela era uma mãe, ela era uma avó, ou ela era uma irmã, ela que tratava-nos, os meus meninos. Ora bem, portanto, gente que já tinha 26, 27, por aí fora. E, portanto, é um espaço em que nós crescíamos uns com os outros, divertíamos, inventávamos jogos, às vezes jogávamos às cartas, com certeza,
às vezes assim, sem a Dona Otília saber, escondíamos o dinheiro, jogávamos um bocadinho de dinheiro e tal. Essas coisas eram os brinquedos da altura. Mas se vocês falhassem a hora de recolher, ela fazia queixa ou... Fazia queixa e levávamos multa. E era o quê? Eu lembro, era quase sempre 500 escudos. E a vossa ordenada era o quê na altura? 2 contos e 500, era só. Meu Deus do céu, isto era uma coisa. Bem, e depois, casei muito novo e tal, e vinha o senhor Teixeira com o chofer numa carrinha às 10h30 da noite a bater à nossa porta para saber se nós estamos em casa. Para os casados. Casados. Exatamente. E Era portanto, assim. a pessoa tinha que abrir a porta para sim. o Sr. Teixeira certificar se o senhor está em casa. Exatamente. E chegam lá, se nós já estivéssemos deitados e não sei o quê, eu dizia, não, traga lá o seu marido aqui, faz favor. Era? Tínhamos que aparecer e levantarmos da cama para coisa. Pronto. Raramente acontecia, mas aconteceu. Claro. Várias vezes, como é lógico. Mas pronto, mas isto, estamos a falar de uma época, estamos a falar de uma geração, estamos a falar de um futebol, de uma vida social ou política e até intelectual bem diferente do que é hoje. E hoje, felizmente, é muito melhor. O que acontece é que muitas das coisas desse tempo podem ser adotadas no tempos de hoje. Claro, óbvio. E muitas das coisas de hoje temos pena não termos na altura. O importante aqui é perceber onde é que estão os princípios e os valores para crescer, para tornarmos adultos e sermos capazes de fazer alguma coisa. Todos nós, sem exceção, chegámos aqui para uma missão. Essa missão está destinada. E tudo se deve fazer para. Infelizmente, há muita gente que não consegue. Não porque não quer, mas porque a vida não lhe proporciona. E é importante perceber isto. Porque é isto que nos conduz. É isto que nos leva, muitas das vezes, com alguma dificuldade, mas chegamos ao sucesso. E o sucesso não é ter dinheiro no banco e ser excessivamente expressivo na substância do dar figura de que tem muita coisa, etc. Não tem nada a ver com essas coisas. Pode-se ter e saber o que fazer. E é muito importante nos tempos de hoje isto acontecer. Quando eu olho o mundo, Rui, eu digo assim, eu sinto que o mundo está desumanizado. É uma coisa que se sente, que se vê. Claro, sim. Então, se está, temos que arranjar maneira de inverter isto. Como é que se faz? Eu acho que é fazer um grande investimento nos jovens. Explicar-lhes que, mesmo até no que diz respeito ao futebol, que não é nada incompatível ganhar o seu dinheiro e gostar muito. Gostar, divertir-se, de vir com essa tal missão. Eu gostava imenso de ver isso na sociedade de hoje. Pois, era bem bom, sim. Eu percebo o que diz e acho que no que diz respeito ao futebol, quando nós vemos o futebol de antigamente comparado com o de hoje, e não estou a falar de táticas, porque isso, como diriam alguns treinadores que se sabem expressar, são Claro. só números de telefone, as Sim. táticas, não é? Portanto, o que interessa de facto é o jogador, e o jogador sem bola também é muito importante, não é? O que é Claro. que vale o jogador X ou Y sem bola? E o António estava aqui a falar de golos e de golos objetivos. Sim. E em 1972, ainda Portugal estava mergulhado, estava fechado sobre si mesmo. Sim, exato. O António, juntamente com outros jogadores e com a ajuda preciosa de um advogado chamado Jorge Sampaio, deve ter marcado o melhor gol da sua carreira, que foi a criação do sindicato de jogadores, numa altura em que sindicato era uma palavra pouco bem vista Sim. na nossa política, na nossa sociedade. Exatamente, Rui. É um momento marcante na minha carreira. Já agora é o António com quem? É o António e qual outros jogadores? Eu começo com o Dr. João Sampaio nesta luta, depois o Tony, Artur Jorge, Hilário, por exemplo,
mais o Pedro Gomes, também, e claro o Eusébio. Portanto, para nós era importante ter o Eusébio ali, Claro. logicamente. Não é? E porquê o Jorge Sampaio? Qual é a ligação? Porque o Jorge Sampaio aparece porque ele interessa-se para lutar e dar dignidade aos jogadores de futebol e a sociedade olhá-los de uma maneira diferente. E disponibiliza-se para ajudar para a construção desse sindicato. Foi ele que criou os estatutos. É ele que redige o texto, é isso? Exatamente, ele faz tudo isso. Mas com quem é que o conhecia pessoalmente para o chamar a atenção? Ou É foi ele que foi ver? um funcionário do sindicato Ok. que conhece um outro advogado que nos leva até o Jorge Sampaio. Como ele era um grande apaixonado pelo futebol, eu vou-lhe aqui revelar isto, se calhar. Há muita gente há muito pouca gente que sabe isto. O Jorge Sampaio morava em Benfica, saía de casa a chover para ver o Benfica jogar na Taça dos Campeões Europeus. Isto foi metido por ele. Acredito plenamente, porque confesso que Jorge Sampaio foi um Presidente da República simplesmente extraordinário. É verdade, sim. Quem é que não gostou Claro. de uma pessoa honestíssima, direta, objetiva E humana? e humana? Bom, realmente isto é fazer justiça. Claro. Ora bem, então ele interessou-se muito por isso, eu estava também muito entusiasmado e ele dizia-me, António Simões, nós vamos conseguir. Esta coisa de que despontou contigo com o Benfica, a história do Boca Juniors que queriam de qualquer maneira, etc, etc. O Boca Juniors queria o António Simões. Houve uma altura que queria. Isto tudo começou por causa de 2 jogos, muito poucas pessoas sabem isto, claro. Houve 2 jogos que jogámos em São Francisco e em Los Angeles contra o Boca Juniors. Nós, até as 2 equipas ficaram no mesmo hotel. Era assim, nessa altura, o empresário não tinha muito dinheiro para andar a Claro. E então, lá fomos jogar. O que é que aconteceu? Aconteceu que Deus Nosso Senhor deu-me 2 dias, 2 jogos, aquilo foi uma coisa diabólica. Bom, foi de tal maneira que havia um jogador muito famoso do Boca Juniors, que era o senhor Ratinho, Claro, foi expulso lá em Inglaterra, e tal, essa coisa toda. É verdade. E virava-se lá para o Alberto Armando, que era o presidente do Boca Juniors, e a gente vai no elevador, e eu ia com o Eusébio, e o Ratinho começou a dizer ao Alberto Armando, lá presidente do Boca Juniors, presidente, tem que comprar este pequenito, e tal, não sei o quê, e o Eusébio ria-se. Eu olhava assim, não sei o quê e tal, e tens que ir a Lisboa, não sei o quê, tens que trazer este miúdo, como quem diz, não é? Pronto. E daí nasceu o conflito de nós, nessa altura, os nossos direitos eram não ter direitos nenhuns. O Jorge Sampaio interessa-se por esta situação e, Porque o Boca Juniors ofereceu dinheiro a si e ao Benfica. Exatamente. E mesmo assim o Benfica não quis. Eu acho que naquela altura, confesso, que os dirigentes do Benfica tiveram medo que deixasse ir alguém. Olha, o Eusébio teve a passar férias em Itália para ir para o Inter logo assim que acabou o Mundial. Estes jogos que eu estou a falar foram meses depois do Mundial, okay? Já no ano 67. E como é que os dirigentes do Benfica iam explicar que estes jogadores saíam? Como? Ainda por cima tinham todos os direitos laborais sobre o jogador. Apenas e era necessário dizer não. Portanto, fosse não um tinha... caminhão de dinheiro dizer ou não, dois. o dizer não era o definitivo, acabou o ponto final, porque os direitos dos jogadores eram não ter direitos nenhuns. É depois, com o Sampaio, com esta luta, e se consegue o sindicato, etc., em 72, que nasce a lei da opção, que é... Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, na altura, imagino que havia um clube que oferecia 1000 contos, nessa altura. O clube que tinha o seu jogador era obrigado a pagar 30% mais
daquele dinheiro que era oferecido. Ou seja, 30% dos 1.000 o clube era obrigado a pagar. Pronto, já alguma coisa tinha sido conseguida. E, portanto, eu, se me permitem, digo isto, que é o seguinte. Diga então. Portanto, mais tarde veio a lei Bosman. Certo, em 95, Ora muito bem, mais tarde, 23 anos depois. Em 72 podia ter vindo a lei Simões. Porque fui eu o causador de o direito à opção. Nasceu assim com o Jorge Sampaio, por esse conflito, digamos, E o que é que era a opção? O que é que era o jogador? A opção, a palavra opção eu entendo, mas o que é que isso, na prática, daí para a frente, o que é que... O que representou foi Sim. que, a partir daí, o clube, para ficar com o seu jogador, teria que pagar. Ok, Exatamente, os 30, esse é que era o ok, direito. tá bem, Foi muito bem, muito foi bem. uma Tá bem, opção, tá bem. pronto, foi isso que aconteceu. Mais nada. ok. É claro, eu diria que os clubes continuaram a ter 70% do valor do O valor, jogador, sim, sim. enfim, da sua liberdade contratual. Sim, Portanto, isto aconteceu, isto foi o primeiro passo que foi dado e a que eu estou ligado. Confesso que às vezes ainda percebo que muita gente não gostou que eu tivesse andado com isto, mas eu faço esta pergunta. Isto foi feito no tempo da ditadura. Haviam 2 sindicatos em Portugal. Este foi conseguido, com grande ajuda do Dr. Sampaio, o 3º sindicato do país. E depois veio, felizmente, o 25 de Abril e houve a liberdade que nunca tivemos até ali, a liberdade de expressão, liberdade laboral, etc, etc, por aí afora. Sim, senhor. E o que é que toda a gente fez após o 25 de Abril, quando lhe aparecia uma proposta melhor? O que é que faziam? O que é que fizeram? Mudava, não é? Aceitavam, Claro. logicamente. Sim. Ora bem, muito bem. Até nessa altura começou a aparecer uma lei no sindicato de jogadores em que os jogadores podiam rescindir o contrato por questões psicológicas. Verdade. Isto é tudo verdade. Sim, sim. Ora bem, bom, então eu pergunto, ainda hoje há gente que acha que eu não devia ter feito, que não devia ter lutado para a construção do sindicato. E hoje toda a gente discute e não sei quantos e vai-se embora e todos acham que têm todo o direito de melhorar a sua vida. Então, eu não consigo Portanto, se entender. fosse no mundo atual, todos os jogadores estariam amarrados à realidade e ao querer do dirigente desse clube. Exatamente. Portanto, Ou seja, por essa lógica, o Cristiano Ronaldo jogaria sempre no Sporting aí está. Ora bem, e outros aí seguiriam, claro. não é? Rui, deixa-me dizer isto. Se me perguntar a mim que eu lutei por tudo isto para que ganhar mais dinheiro e ficar melhor na vida, Não, etc. claro. Não, o que eu fiz foi dar dignidade, honra e respeito do povo para com os jogadores de futebol. Foi isso que eu tentei fazer, dar-lhes dignidade. Nós não estamos aqui apenas porque sabemos jogar o futebol. Não. Há por trás do jogador de futebol um homem, uma pessoa. Óbvio. E obviamente que para mim foi o grande estímulo, porque depois também percebi que, através do Dr. Jorge Sampaio, que havia possibilidade de ter algum sucesso em mudar as coisas. E entusiasmei-me. E, portanto, fiquei ligado para sempre, que me orgulha. Eu vou-lhe dizer com toda a sinceridade, fomos jogar a Moçambique, Portugal, contra o Brasil, não é verdade? Aquilo não correu lá muito bem. É tal estreia do Estádio Salazar, não? Exatamente. Ok. Era o Dr. José Maria Antunes, era o Selecionador. acho que era o Juca, o treinador na altura. E eu francamente não gostei nada daquilo. Liberdade a mais, organização a menos e tal, não sei o quê. Eu era um jovem, mas eu não gostava nada das coisas assim, não sei quanto e tal. Eu manifestei-me. Quando eu me manifestei, acho que eu disse que assim não dá honra a jogar por Portugal, uma coisa qualquer deste género. Deixou de ser uma honra jogar por Portugal. Exatamente. Bem, eu cheguei ao aeroporto em Lisboa, fui interceptado. Por quem? 2 pessoas, pronto, ok. E depois ainda tive que ir lá a José Maria Cardoso, como é que se chama isso,
explicar-me do que é que eu estava a falar. E eu lá me expliquei e confesso que se não fosse jogador do Benfica, teria tido imensos problemas. E isto tudo está ligado a mim. Bom, isto faz de mim melhor cidadão? Ou faz com que as pessoas me respeitem mais? Ou faz com que eu seja um ser humano daqueles que salvou alguma coisa? Não, eu não quero isso. Sinceramente não quero. Eu troco sempre, mas sempre, Rui, admiração por respeito. Eu não quero mais admiração. Eu quero que fique é o respeito. E muito menos, e vou repetir isto, de lutar para ter razão quando quero ser feliz. Ou seja, eu troco a razão pela felicidade. Sim. Isso é que me interessa. E, portanto, mas sei perfeitamente que cometi erros, nem sempre tive razão, se calhar nem sempre fui correto, se calhar prejudiquei alguém, etc, etc. Mas fiz uma coisa que me orgulha imenso, que é todos estes defeitos que eu tive ou tenho, nunca deixei que ganhasse as minhas virtudes. Claro. Isso eu não deixo. Sim. E essas virtudes estão ligadas a estas coisas que estamos aqui a falar, que eu recordo não com saudade, mas com um certo quase que dever cumprido, não é? E isso obviamente me orgulha imenso. Já agora, ainda sobre as reuniões com o Jorge Sampaio, obrigatoriamente tinham que ser às escondidas ou podia ser em espaços públicos? Fiz algumas vezes em espaços públicos. Sabe onde? Na Feira Popular. Sério? Sério. Encontrávamos com o Jorge Sampaio por lá, os dois, e falávamos. Quando não ia ao escritório dele e tal. E até à minha casa, eu vivia em Benfica nessa altura, ao pé daquela pastelaria muito... O Califa. E conversávamos, sabe? Porque, vamos lá ver, mas teníamos que esconder o quê? Pois, faltou falar do sinceramente, regime. Exatamente, eu sinceramente, até às vezes lembro-me disso e tal, e estou em casa só e começo a lembrar-me de algumas coisas, e assim, mas afinal de contas, mas eu tinha que me esconder do quê? Mas eu não estou a fazer mal a ninguém, caramba. Estou a lutar pela minha classe, para que ela tenha mais dignidade, não é verdade? Como podem imaginar, de querer ter uma namorada, mas algum pai me deixava namorar a filha. Deus me livre, jogador de futebol. Então, mas esse jogador de futebol não sabe ler, não sabe escrever, é um malandro, não quer trabalhar. Isto era a sociedade que olhava para o jogador de futebol desta maneira. E eu percebi isso mesmo miúdo. E depois deu-me uma gana de lutar por alguma coisa. E, obviamente, quando veio a história do Boca Juniors e Jorge Sampaio, não sei o que, eu pensei, está aqui uma oportunidade de dar dignidade à classe dos jogadores. Foi isso que eu fiz. Paguei alguma coisa por isso, sim. Foi um preço talvez até exagerado. Mas ficou o resultado de uma luta, não foi totalmente vencedora, mas que abriu a porta ou um olhar diferente para com o jogador de futebol. Sim, é verdade. Também li recentemente uma entrevista dada pelo António sobre a história da Vénia no Estádio da Luz, que é uma história muito interessante porque o António chegou muito cedo ao Benfica, de facto. Sim. Impôs também muito cedo e ficou lá. Ficou no 11 de Pedra e Cal e chegou a capitão, já nos anos 70. Sim. Chegou a capitão e foi como capitão que, durante uma viagem à Ásia, se não me engano, ao Japão, exatamente. É que o António deparou-se com aquela situação, com aquela saudação e achou interessante transportar para Portugal, é assim mesmo? Tal e qual. Okay. Fomos jogar ao Japão, fizemos 3 jogos em Tóquio, em Kobe e em Osaka. Nesse ano,
em Osaka, foi a Feira Internacional. E não foi lá a Amália Rodrigues? Não. Foi a Não Amália calhou. Rodrigues e também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, um Patrício, qualquer coisa que agora já não me lembro. E nesses 3 jogos ganhámos com relativa facilidade contra a seleção do Japão e eu vi aquela vénia, o cumprimento da equipa japonesa, da seleção, é que veio fazer uma vénia ao público e depois a nós. Bem, eu achei aquilo tão interessante, tão bonito, digo eu assim, porque é que eu não levo isto para Portugal? Falei sozinho. Mas depois digo assim, bem, vou aqui perguntar a alguns colegas. E depois lembro-me de ter falado com o Tony, com o Dr. Jorge, que já não me lembro se foi mais gente, já não me lembro muito bem. A verdade é que eles disseram, mas isto é fantástico, vamos levar, vamos, trata disso, não sei o que, mais isso, aquele entusiasmo. E assim foi. Trouxemos-lo para Portugal, mas curiosamente não o fizemos pela primeira vez no Estádio da Luz. Não. Porquê? Foi no Estádio Nacional porque o campo estava interditado. Ok, sim. Pronto, com aquela invasão do jogo com o Belenenses. Com o e tal. Belenenses, sim. Com o Tony correu o árbitro, não é? Exatamente. Bem, e então aquilo deu-se no Estádio Nacional e eu fico tudo muito surpreendido. Mas o que é que isto... Bem, dura até hoje. É verdade, sim. Portanto, tem É um grande movimento, mais de 50 anos. Rui, deixa-me dizer isto. Que é... eu estou ligado a muitas coisas que se relacionaram com, não só com a minha carreira, mas com a minha cidadania. E confesso que me considero não um cidadão exemplar, mas um bom cidadão. Porque eu não só cumpri com as minhas obrigações, como também quis ser inovador, trazer algumas coisas melhores e que assim pudéssemos desfrutar da grande oportunidade que o futebol socialmente nos traz. Foi isso que eu pensei, muito jovem. E agora, que já não sou nada jovem, lembro-me disto e às vezes começo assim, a pensar, e digo às vezes para mim, jovem Simões, fizeste muito bem ter feito isso. E, portanto, eu estou, como é óbvio, um pouco até emocionado com algumas coisas que aconteceram, a grande parte boas. Isso é muito bom. Estamos em semana de clássico, sexta-feira, Benfica-Porto. Como jogador de Benfica, representou de 61 a 75. O Porto nunca foi campeão. Na altura era Benfica. Sim, é verdade. Ou Sporting menos, Benfica mais. Porto era uma equipa interessante, mas que nunca chegava ao primeiro lugar. Como é que eram esses tempos? Que jogador ficou na memória nesses 15 anos de Porto? Ou que jogadores é que ficaram na memória? E já agora, transporte para a atualidade, onde se pode falar de um agigantamento do Porto, sim, ao ponto de não perder na Luz há 4 anos seguidos. O que é uma situação ao contrário daquilo que o António viveu como jogador. Ora bem, o Porto sempre teve bons jogadores. O que não conseguiu foi ter boas equipas. São 2 aspectos diferentes. Quando eu me lembro do Cobilhas e outros por aí afora, o Porto teve sempre excelentes jogadores estrangeiros e portugueses. Sim. Eu joguei com o Hernani. Que grande jogador, dos melhores da história de Portugal. É verdade. Nem quem fala. Sim, é verdade. E o primeiro jogo que joguei exatamente. Sim. O primeiro jogo que eu joguei na seleção foi com o Hernani ao meu lado. Quase que podia ser meu pai. Portanto, grande jogador. Fantástico. Entre outros, logicamente. O Perdigão e o Teixeira. Exatamente, o Jaburu. Não é? O Porto teve sempre grandes Monteiro jogadores. da Costa, depois Custódio Pinto. E também bons treinadores. Também, claro. O que é que nunca aconteceu? Porquê? Porque coincido com uma geração fantástica do Benfica e com um Sporting muito organizado. Verdade. Em que, embora tivesse alguns bons jogadores que vinham de fora, mas tinha, portanto, uma base de muitos anos de clube e cá está outra vez o receber essa gente e ficarem enquadrados, claro, e perfeitamente adaptados. Bom,
isso aconteceu. Sempre houve grandes jogadores. Eu lembro-me de um, por exemplo, do estrangeiro, Seminário, ponta esquerda do Do Sporting, Sporting peruano, sim. que eu disse assim, meu Deus do céu, como este homem joga. Eu fui vê-lo jogar, bem, eu fiquei fascinado. E dizer-lhe ao mesmo tempo que a minha primeira grande referência do futebol português foi um senhor chamado Albano, dos violinos, que eu vi jogar no campo do Barreirense pela primeira vez. Portanto, eu sou um benfiquista puro, não sei quantos por cento, não sei se chega aos 1000 ou não, mas há um sentimento profundo dentro de mim que eu quero que o meu clube ganhe. Mas eu nunca fui capaz, mesmo jovem, de não perceber que haviam outros clubes e haviam outros jogadores extraordinários. Eu sempre cultivei aquilo que é o ter direito de ser de um clube não diz que eu tenho que ser contra os outros. Claro. De maneira nenhuma. Sim. É essa cultura desportiva que eu vejo que está ausente do futebol português. Claramente. E tenho pena. Sim. Porque quando isto se transforma, vai muito além de um desporto, em que passa a ser um negócio, em que toda a gente está de acordo e que toda a gente diz e reconhece que é um negócio. E depois, ninguém consegue vender o produto. E eu fico, É estranho. às vezes, danado, revoltado, porque esta não é a forma, é exatamente o contrário. Ou seja, o único momento que há o antagonismo são os 90 minutos, mais lá os acrescentos. Exato. Sim. O resto são parceiros. Então, mas afinal de contas todos vendem o mesmo produto, Claro. têm que lhe dar credibilidade e qualidade, porque senão não vendem nada. Claro. Sim. E a verdade é que parece que quase todos não estão bem de saúde económica ou financeira e depois não respeitam este produto. Se o produto não tiver a qualidade, a televisão não compra. Mas isto custa uma coisa saber. Eu aprendi isto em 1975, quando fui para os Estados Unidos com o Eusébio, em que vimos as nossas 2 camisolas penduradas num cabide com o nosso nome das costas. E o Eusébio exclamou-se, eu sei lá o que é que ele disse, Simões, tu estás a ver, olha para isto, estas 2 camisolas, então estão os nossos nomes. Bem, pronto, isto começou tudo aí e eu aprendi. Sei muito mais que os outros, sou muito mais inteligente, não é nada disso. A única diferença é que eu tive mundo. E, portanto, isso ajudou-me a ser a pessoa que eu sou hoje. Boa, má, mais inteligente, menos inteligente. Não. Eu tenho a mais experiência. E é disso que eu me valho para poder falar. Sim. E o que é que me diz a tal preponderância do Porto no Estádio da Luz nos últimos 4 anos? É uma situação... Exatamente, é um bocado comum. difícil de explicar, não é? Ou não? Exatamente. Não sei. Exato. Bom, há uma coisa que é óbvia e evidente que faz parte de uma cultura do Futebol Clube do Porto que se impôs através da mesma e que até parece que intimida aquela agressividade física e também da inteligência. Porque nós podemos ser e devemos ser agressivamente inteligentes. O que parece mal é ser agressivamente, fisicamente falando. Claro. Aí é que está mal. Sim. Bom, então, o Porto mostrou isto, não é verdade, e dominou. E, obviamente, que muitas coisas aconteceram e que nos levou a pensar que nem sempre teve correto, nem sempre esta cultura foi aberta e elegante. Mas a verdade é que funcionou. Bom, o que é que eu acho, na minha simples opinião, como é óbvio, que o Benfica tem que fazer nestas circunstâncias? Tem valor, tem talento, tem bons jogadores, então vamos lhes dar agressividade no pensamento para que o talento que têm possa ser expresso com agressividade. É isto que se recomenda, é isto que se pede, é isto que eu penso
Tenho razão? Não sei se tenho razão. É aquilo que eu vejo. Quem deve ter razão para a equipa que deve apresentar chama-se Roger Smith. Porque ele é que os treina todos os dias, ele é que sabe quem é mais forte ou menos forte. Quando se trata de se confrontar com um estilo agressivo. E, portanto, é isso que se pede ao Benfica. Rui, vou dizer, eu estou com um feelingzinho que desta vez vai correr bem. Eu espero que sim. Embora, claro, tradicionalmente começa a ser quase que um complexo de inferioridade por parte do Benfica nos jogos com o Futebol Clube do Porto. Claro, é porque são este século XXI, que já vai com muitos anos, são 10 vitórias para o Porto e 5 para o Benfica, em casa do Benfica. É muito pouco do Benfica, não é? Como estou a perder, não contei esses números. 10-5 é muito. Francamente, eu pensei que não fosse tanto assim. Mas é mais um estímulo, é mais um desafio perante essa estatística de que o Benfica tem que fazer melhor. Claro. Pronto. Ou seja, então, e qual é a forma que o Benfica tem, ou seja, que jogadores é que há para fazer melhor, no seu entender? Estava a falar da equipa 2. Da equipa, sim, exatamente. Eu acho que o Benfica tem que pôr todo o talento que tem no jogo, com um equilíbrio, como é lógico, mas não sofra do receio de que vai perder equilíbrio, como, por exemplo, jogar com o Neres num lado e o Di Maria do outro. Que era uma coisa perfeitamente normal, porque são dois talentos que estão em forma, devem jogar. Ora bem, está-se a discutir se deve jogar um ou outro. Bom, mas os dois não são grandes jogadores. Então por que não jogam os dois? A questão está que depois disso tem que se criar, com o que lá está, o equilíbrio suficiente para que esta gente se liberte e expresse o seu talento. Claro. Então, mas afinal de contas, quando nós vamos ao jogo, alguns até são maçadores esses jogos, em que nós estamos à espera que alguém faça alguma coisa que nos levante, para além do golo. Que eu digo que é a única coisa que não tem defeito no jogo. Chama-se golo. E, portanto, estamos à espera disso. As pessoas levantam-se como? Quando alguém faz qualquer coisa inesperada, diferente, que ninguém está a pensar. Claro. Isso tem a ver com o quê? Com o talento, com a arte. Jogar futebol é uma coisa muito difícil. Jogar futebol bom é muito difícil. É uma arte em movimento. Quem é que faz isso? É que difícil. Portanto, o pensamento, a decisão, a antecipação, blá, 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 vai por aí fora, nunca mais acaba. Bom, portanto, o Benfica tem isso. Então, ponham. Mas não tenham receio. Criem condições para que estes jogadores se libertem. Alguém tem que fazer o outro lado. E isto faz-me lembrar exatamente a seleção de Portugal de 1966. Então, vamos ver. Se o Neres jogar num lado e o Di Maria no outro, e o Musa, vamos dizer que é o ponta de lança, e que por trás joga o Rafa, então eu vou dizer, sim senhor, muito bem, Torres na frente, Eusébio atrás do Torres, Zé Augusto de um lado e Simões do outro. É a mesma coisa. Claro. Não há aqui diferença nenhuma. Esta gente que tem capacidade, que está a jogar e que aparece nos últimos 25 metros, então não vão fazer golo. Vão fazer golo, com certeza. Se não é aos 8 minutos, pode ser aos 28. Sim. Mas esta gente faz. O que é necessário e importante? Que por trás deles, que se perceba que é eles que nós temos que alargar a bola. Não é? E depois, sempre que defende, tem que dar a sua ajudinha. Eu sempre fui ponta esquerda, mas depois passei para o meio campo, etc, etc. Mas eu, quando era ponta esquerda e que aparecia um lateral que subia, como o caso do Pedro Gomes, Golini, essa gente que subia, até esse Caissara ou do Guimarães, era gente que ia para aí fora. Bom, eu não sou defesa. Então como é que eu vou defender com ele? Não, eu vou ocupar o espaço de maneira que ele não se vá embora liberto. Claro. Não, eu tenho que me atravessar no caminho. Tem que atrapalhá-lo, não é? Não é uma questão de lhe tirar a bola, é evitar que ele jogue à vontade. Claro. Pronto. Isto é o que se pede. Por isso é que eu falo. Eu não estou a dar aqui nenhuma lição de futebol, era o que faltava, não é nada disso. Mas tudo isto para a evolução e a mudança que aconteceu no futebol. Vamos lá ver.
todos os jogadores hoje, até o guarda-redes, têm multiplicidade de funções. O guarda-redes hoje também é um jogador de futebol, que não era. Bom, os laterais sobem. Mas no meu tempo, o Cavani, de ponta esquerda, passou até por aí fora, até a defesa direita. Ia-se embora. O Adolfo fazia a mesma coisa. Estamos a falar de 50 anos atrás. Claro. O que é necessário é que todos estes ingredientes e todas as qualidades de todos os jogadores estejam ao serviço daquilo que se chama equipa. Quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Ou seja, quer nos últimos 20 metros ou nos primeiros 20 metros. Aliás, é uma coisa muito curiosa. Está-se a jogar de tal maneira que agora o risco é à frente da nossa baliza e à frente já não se arrisca nada. Portanto, quer dizer, estamos a fazer tudo isto ao contrário. Portanto, é importante que todos percebam, okay, que há uma coisa que é intemporal em todos os desportos, que é uma coisa que se chama arte, talento. Isso ganha sempre o mais profundo conhecimento na área física. E eu talvez seja bom eu ter terminado assim. Os jogadores estão todos muito bem treinados. Toda a gente conhece o treino. O treino que há no Japão, há na Alemanha, claro, ou há em Portugal. Sim. O conhecimento foi para todos. E nós vemos que os jogadores são todos melhores atletas que o que eu fui. Muito bem. Portanto, estão todos muito bem treinados. E estão todos bem ensinados? Esta é a questão de fundo que eu deixo aqui de uma forma, com certeza, modesta, humilde, não me interessa. Não. Amanhã vou levantar à mesma hora e não há problema nenhum por causa disso. Mas levanto esta questão porque vejo que há mais coordenação, toda a gente é mais forte, toda a gente é mais robusta, toda a gente é mais rápida. Mas depois vejo um jogador durante 3 ou 4 anos em que eu lhe vejo os mesmos defeitos e as mesmas virtudes. Portanto, é isto que eu acho que falta fazer. Claro. Ensinar sem medo do estatuto que o jogador tem. Claro. O ensino, ele também pode ser feito de uma forma humilde e sem pôr o aluno em causa. É assim que o professor deve ser. Por isso mesmo, eu estou a ler um livro de um grande senhor do basquetebol, Pat Riley, okay, em que ele diz, há muitos anos, que é uma coisa que eu li no livro, que eu também já li há muitos anos, que diz, chegou o momento de um treinador perceber que treinar não chega e tem que começar a passar a ser professor. Okay. Em inglês soa muito melhor. Okay. E é verdade. O treinador tem que perceber que saber treinar não chega. Claro. Também tem que saber ser professor. Ensinar, no fundo. Ensinar. Claro. Porquê? Porque há jogadores que cometem erros que não faz nenhum sentido. E por isso acho que chegou o momento de o treinador de perceber que também tem que ser professor. Muito bem. Muito obrigado, António. Ficava aqui mais uma hora a falar de outras epopeias e de outros acontecimentos. Foi o primeiro jogo de palavra. Sim, eu sou o Rui Miguel Tovar, o meu primeiro convidado foi António Simões. Vai ser entrevistas semanais. Até para a semana. Muito obrigado por nos ouvirem, por nos verem e até à próxima, António. Obrigado pelo convite.